Olá, seja bem-vindo. Quem vai assumir a Casa Branca a partir de 2025? Essa é uma pergunta. Será os republicanos ou os democratas? No Eleições Americanas 2024, comigo hoje vamos ter João Lucas Duarte. Juntos vamos trazer análise sobre a corrida presidencial. Bom, você viu na vinheta que nós vamos falar sobre as eleições americanas e eu não vou estar sozinho nessa. Hoje aqui no RPI Views nós vamos ter a participação de João Lucas Duarte. Ele já é velho de casa, vocês conhecem ele muito bem. Seja bem-vindo novamente, João. Olá, Luan, muito obrigado pelo convite, poder participar com você em mais uma cobertura das eleições americanas. E um olá também para os assinantes da RPI, sempre um prazer poder conversar com vocês. Bom, para quem não lembra, eu e o João, nós fazemos uma parceria desde a época onde que tem a RCO e a RPI, e nós cobrimos as eleições americanas, a vitória do Biden em 2020, né, João? Quanto tempo se passou? Pois é, e quanta coisa mudou também, né, Luan, de lá para cá. Uma nova conjuntura, o Biden nem é mais candidato, enfim, um turbilhão de coisa. E aqui no RPI Views você vai ter a análise de tudo que está acontecendo nessas eleições, ou pelo menos tentar acompanhar, né? Nós vamos falar sobre a tentativa de assassinato do ex-presidente e candidato Donald Trump. Durante um comício no dia 13 de julho, na Pensilvânia, Trump estava discursando quando Thomas Crocs, de 20 anos, tentou matar o ex-presidente. Crocs foi morto pelo serviço secreto e uma bala atingiu de raspão a orelha de Donald Trump. João, você acha que com essa tentativa de assassinato, a popularidade do ex-presidente ganhou forças? Com certeza, Luan. Existe um fenômeno mundial no sentido de políticos que sofrem atentados e que têm, através dessas tentativas, uma subida eleitoral ou a imagem pública desses candidatos. E isso a gente tem uma familiaridade porque aconteceu no Brasil, né? O Jair Bolsonaro, em 2018, sofreu uma tentativa de assassinato, a famosa facada, e ele disparou nas pesquisas eleitorais à época, foi eleito presidente do país com uma ampla maioria. É um fenômeno que com certeza vai ter uma repercussão, e já tem, na verdade, nos Estados Unidos, e que beneficia o Donald Trump. Eu destaco aqui, inclusive, a foto, né, que foi tirada no momento. Eu não vou me recordar agora o nome do fotógrafo, mas a foto foi tirada pelo fotógrafo da Associated Press, que é uma agência de imprensa americana muito famosa. E inclusive esse fotógrafo ganhou o prêmio Pulitzer já outras vezes. Muito ágil, ele conseguiu captar aquele momento e que não me sobram dúvidas será muito explorado durante a campanha do Donald Trump nesse ano. E vai ser lembrado pela história também, né? E depois do atentado, houve a Convenção Nacional Republicana, onde que formalizou a candidatura de Donald Trump à presidência da Casa Branca. Uma coisa foi curiosa, todos os veículos de comunicação norte-americana e até mesmo alguns internacionais, inclusive aqui do Brasil, acompanhou de perto toda a convenção. Será que, João, que após essa tentativa de assassinato durante a convenção, a popularidade já aumentou e com a ajuda de alguns veículos de imprensa alavancou porque estava dando bastante mídia nessa convenção? Podemos dizer assim para o nosso assinante? Com certeza, existe uma curiosidade, tanto do eleitor quanto da imprensa, de saber quais são os próximos passos após esse atentado, né? É sempre essa a questão. A mídia se move dessa forma. A gente está aqui por isso hoje, para saber quais são os próximos passos, o que vem depois. É a curiosidade que move o mundo. E o Donald Trump explorou muito bem, discursou durante um longo período, fez críticas à gestão Biden, apontou em alguns momentos
um aceno ao eleitorado que tradicionalmente não é muito agradado pelas falas dele, mas depois foi lá e fez críticas a imigrantes, a populações que muitas das vezes estão longe do eleitorado do Donald Trump. E claro, ele surfou na onda que foi levada para ele, né? Ele está aproveitando até o momento essa grande subida do nome dele dentro da disputa, que já era grande e agora ficou consolidado. Provavelmente ele terá um empecilho pela frente, que ao longo do nosso programa a gente vai falar o porquê. Bom, eu preparei uma reportagem sobre as gafes de Joe Biden. Desde que assumiu a presidência, os olhos do mundo se voltou ao presidente Biden. E as gafes não foram poucas. Eu separei algumas e vamos mostrar agora. Em 2021, durante uma viagem à Geórgia, Biden tropeçou várias vezes nos degraus antes de embarcar no avião. Já em 2022, durante um passeio de bicicleta, o presidente assustou a todos ao cair da bike. Em 2023, durante a formatura dos oficiais da aeronáutica, o presidente tropeçou e caiu. Ainda em 2023, ao falar sobre a guerra na Ucrânia, Biden disse que o presidente Vladimir Putin estava perdendo a guerra no Iraque. It's hard to tell, but he's clearly losing the war in Iraq. He's losing the war at home, and he has become a bit of a pariah around the world. It's not just NATO. It's not just either. Em julho de 2024, durante a cúpula da OTAN, Joe Biden cometeu mais uma gafe ao chamar Volodymyr Zelensky de Putin. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Confundiu até mesmo o nome da sua vice-presidente. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. Bom, a idade chega para todos. E será que a gente sabe o momento certo de parar? Será, João, que o Joe Biden, ele tanto relutou porque ele não queria parar, mas esse era o momento de parar? Sim, o Joe Biden não demonstrou em momento nenhum que tinha vontade de parar. Ao contrário, manteve a campanha dele, disse que era o candidato, foi para o primeiro debate e a decepção chegou. Era um receio já do Partido Democrata, mas todo mundo preferiu ficar em silêncio. Afinal de contas, quem é que vai contestar o presidente, não é, Luan? Exatamente. E aí o Biden, ele teve essa candidatura retirada dele. Não foi uma escolha. Por mais que ele tente amenizar a situação, mas o que parece é que ele ficou chateado com isso tudo. Mas como você bem falou, a idade chega para todo mundo e isso não é um problema. Agora, o que é preciso para ser presidente dos Estados Unidos? Acho que essa é a pergunta que o eleitor fez e que a resposta foi: Joe Biden não tem esses requisitos, não mais. Ele já foi um político muito atuante, foi vice-presidente durante o governo Obama, presidente agora em um momento tenso, né? Ele assumiu em meio a uma pandemia global e é isso, acabou. Não tem mais para onde ir, principalmente pelas limitações físicas e mentais que a idade traz, não só para ele, mas para todos nós. Inclusive, no debate presidencial da CNN, foi um desastre a participação dele. Não sou eu que estou dizendo, não vai ser o João que vai dizer, são os próprios eleitores e os próprios participantes do partido a qual Joe Biden pertence. Foi um desastre. Isso, Luan. Isso mesmo, olha, para você ter ideia, até a Nancy Pelosi, que era a grande colega, apoiadora do Biden durante todo o seu governo, ela era líder do Partido Democrata lá no Congresso americano, disse, tá na hora de parar, vamos dar uma pausa. Então, assim, a pressão foi muito grande, líderes no Congresso, na Câmara dos Deputados, do Partido Democrata se uniu para dizer,
Joe Biden, por favor, dê uma pausa nessa sua campanha. A gente viu 2 exemplos que intensificaram esses pedidos, né? Pós-debate da CNN, ele tentou mostrar vitalidade, vigor para continuar dentro dessa disputa eleitoral, mas ele fez um evento em julho, onde chamou o presidente da Ucrânia e disse: vamos receber agora o presidente Vladimir Putin, o principal inimigo. Então, assim, não digo nem que foi uma gafe, foi um erro gigantesco. E nesse mesmo evento, ele chamou Donald Trump, seu adversário, de vice-presidente. Então, assim, são marcas que ficam claras para o eleitor que o Biden já sofre o peso e o cansaço da idade e que não tem mais aquela energia necessária para presidir um país tão grande e tão importante no cenário global. Inclusive, os Estados Unidos, aos olhos do mundo, está em primeiro lugar. Tudo que acontece nos Estados Unidos, o mundo fica sabendo. E, para vocês terem uma ideia, Joe Biden tem 81 anos. Donald Trump tem 78 anos. É aquela coisa que eu falei nos bastidores, João. Vamos fazer um trocadilho aqui. Em uma eleição, nós dois temos que escolher um presidente. E só tem Joe Biden e Donald Trump. Qual que seria o seu voto? Eu falo a minha resposta depois da sua. Então, é uma resposta muito difícil, analisando todo esse contexto, mas eu vou responder como um eleitor médio americano responderia. Então, Luan, se eu fosse um eleitor médio americano, analisasse esse cenário e visse que existem 2 possibilidades para o meu país, uma delas é o Donald Trump e a outra o Joe Biden. E vendo o que o Joe Biden tem apresentado nos últimos anos, assim como a gente viu na matéria que acabamos de exibir aqui na RPI, com certeza eu, eleitor médio americano, escolheria o Donald Trump. Porque, por mais que a gestão dele fosse envolvida em várias polêmicas, o país surfou uma boa onda durante o governo Donald Trump, ao menos para os Estados Unidos, né? Para o Brasil não foi nada bom, mas para os americanos foi um momento estável na economia, um momento onde até a diplomacia teve passos importantes. Vale lembrar aqui a visita do Donald Trump à Coreia do Norte, algo que era inimaginável, mas a gente viu esses passos acontecerem. Então, assim, para o americano, esse que vai à urna por vontade própria, porque lembrando, a eleição lá não é obrigatório o voto, ele tem 2 visões muito definidas de um governo que é polêmico, mas que fez, e um governo que fez, mas não mostra capacidade de fazer mais. Então, nessas possibilidades, a escolha, não minha, mas do eleitor médio americano, seria o Donald Trump. Bom, parece que nós teremos 2 votos para Donald Trump. Por quê? Analisando, foi aquilo que você disse agora há pouco. Você precisa ter um presidente que tenha pulso firme para governar a sua nação. Não ter um presidente que confunde o nome do Volodymyr Zelensky com Putin, seu maior inimigo, chamar Donald Trump de vice e confundir a Kamala Harris. Isso não tem como, não dá para passar pano. Então, se eu também fosse eleitor norte-americano, eu votaria em Donald Trump, porque não tem outra escolha. Apesar que os dois são idosos. O Trump tem 78 anos e o Biden tem 81 anos. Ambos, será que está na hora de parar? E essa é uma pergunta válida, viu, Luan? Para os dois, né? É uma pergunta muito válida. Eu até, desculpe interromper você, mas acho que é para não perder esse momento e dizer para os nossos assinantes quais são as pessoas que governam os países do mundo e quem elas representam. Porque o pensamento de uma pessoa mais idosa representa aquilo que ela viveu. E viveu, no caso do Donald Trump e do Joe Biden, há muito tempo. Muita coisa mudou desde que esses dois estão dentro da política. O apartheid acabou. Então, assim, a gente vê que existe aí um certo conservadorismo dentro da política e que os políticos não representam verdadeiramente a sociedade.
tanto americana quanto brasileira e em outros países do mundo. O que nós vemos são muitos presidentes idosos, um exemplo é o presidente Lula, trazendo para o caso do Brasil, e que eles demonstram, em muitos momentos, dificuldade de dialogar com a sociedade atual, porque ela mudou. Mudou muito. É uma opinião minha, vou dizer aqui a vocês, assinantes da RPI. Eu acho que em todo lugar, principalmente no Brasil, deveria ter uma idade máxima para se tornar presidente da República. Porque a gente não pode ter presidentes idosos a qual não aguentem mais o que aguentava 10, 20, 30 anos atrás. Então é bem complicada essa situação. E uma outra coisa. Fique claro aqui também, Luan, que o que você está dizendo não tem a ver com preconceito, com etarismo. É simplesmente o fato físico, né? A vida mesmo. A pessoa mais idosa, ela vai se cansando, ela não tem mais aquele ritmo, ela precisa de descanso, certo? Precisa de sossego mesmo. É uma fase da vida onde as pessoas elas necessitam de cuidados para que tenham uma boa vida. E não cuidar, porque é isso que um presidente faz, é cuidar. Então, no caso do Joe Biden, por exemplo, o que a gente vê é que o ritmo da presidência pesou, e pesou rápido. Em 4 anos mudou muito. A gente aqui não quer dizer que todos os idosos são inúteis. Não. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que tem um momento que a gente tem que falar, é a hora de parar. Não podemos continuar mais. No caso do Joe Biden, eu vou fazer uma coisa simples aqui. Ele foi subir no avião e caiu várias vezes. É o peso da idade, infelizmente. Bom, e seguindo para a nossa próxima análise aqui, Donald Trump não vai participar de debate com Kamala Harris. Ele disse o seguinte, abre aspas, não vamos permitir uma presidente socialista nos Estados Unidos. Além disso, Kamala é uma mulher, o que desqualifica para o cargo. Eis a questão, João Lucas, se além da fala preconceituosa dele, ele está com medo? Eu acho que o receio é grande, porque a campanha do Donald Trump é construída em base na rivalidade democratas e republicanos. Por que eu penso que existe, sim, Luan, medo dentro da campanha do Trump? A gente viu em 2016 o Trump versus a Hillary, uma mulher também. O que aconteceu nos Estados Unidos? Só para esclarecer. A Hillary ganhou nos votos dos eleitores. Então, assim, o voto que a pessoa vai lá na urna, marca no papelzinho ou na urna eletrônica, depende do estado, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Esse voto, o voto do eleitor, a Hillary ganhou. Mas o sistema americano, ele é diferente do brasileiro. Você vota dos delegados e os delegados vão votar no candidato correspondente. Então, só para exemplificar, se eu queria votar na Hillary, eu votaria nos delegados democratas. Se eu quisesse votar no Donald Trump, eu votaria nos republicanos. Às vezes a conta não fica igual. E aí acaba acontecendo o que nós tivemos em 2016. A Hillary teve o maior número de votos dos eleitores, mas perdeu nos delegados. O que acontece agora é uma projeção das pesquisas onde os dois aparecem muito próximos. Alguns momentos empatados, outros momentos com a Kamala acima do Trump. O risco da campanha é debater e acabar passando para o eleitor, principalmente nos estados pêndulos, esse que o eleitorado varia, né? Tanto vota em democrata quanto republicano, depende do momento, eles possam optar pela Kamala. Porque o Trump é polêmico, tem um histórico de ataques, teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, ele está sendo processado em diversas cortes pelo país. Então ele tem uma imagem que é muito querida por parte dos eleitores, mas que tem uma alta rejeição, coisa que a Kamala não tem. E contextualizando para você que está assistindo a gente,
o número da rejeição é muito importante em uma campanha política, porque é aquele que o eleitor vai dizer, eu não voto de jeito nenhum. E o Trump ganha nesse sentido da Kamala Harris. Eu acredito, assim, que essa estratégia do Trump não é uma estratégia nova, a gente já viu isso acontecer no Brasil, inclusive. Vale lembrar, Luiz Inácio Lula da Silva não foi a nenhum debate no primeiro turno em 2006, durante a reeleição dele. Ele só foi no segundo turno. É uma forma de evitar o desgaste da imagem do candidato. Porém, é uma disputa muito apertada. Então, a gente não tem como saber ainda se essa vai ser ou não uma estratégia acertada. Isso só o futuro vai dizer. Mas que faz sentido, faz. É arriscado? Também. Bom, ele tem medo e não vamos fugir muito que em 2018 aconteceu isso também, né, João? O presidente Jair Bolsonaro não participou de nenhum debate no primeiro e também nem no segundo turno. Exatamente. Medo? Na reeleição dele, ele até participou porque os números dele estavam baixos, né? E aí, nesse momento, não há opção a não ser participar. Não tinha outra opção. E agora eu vou fazer a mesma pergunta, só que com um candidato diferente. Dessa vez eu respondo primeiro, viu? Entre Donald Trump e Kamala Harris, claro que eu vou votar na Kamala. Por quê? Ela é nova, tem 59 anos, não é envolvida em polêmicas como Donald Trump, e chegou a hora de dar um passo para o novo. Ela se tornaria a primeira presidente mulher e negra do país. Ela teria uma responsabilidade enorme e tentar apaziguar essa rixa na polarização de política. E você, João? Esse discurso de apaziguar a polarização a gente já ouviu em 2020, né? Foi o que foi dissipado pela campanha do Joe Biden, né? A unificação nacional. O resultado 4 anos depois a gente está vendo, nem perto disso. Então, assim, eu acredito que essa promessa de unificação do país não parece ser bandeira de campanha da Kamala Harris. Pelo que me parece, ela quer mais a polarização mesmo, para poder levantar o nome dela dentro dessa disputa. Agora, quanto mais para o fogo no eleitor partido, americano, melhor. e isso, claro, o velho ditado, né? Tem que falar, seja bem ou seja mal. O nome na mídia é o que importa. E polarizando a disputa eleitoral, ela tem mais chances de ganhar justamente pelo que eu falei anteriormente. O número de rejeição dela é menor do que o Trump. Então é mais provável que o eleitor vote nela do que no Trump. E esse é o pensamento, né? A Kamala, só para esclarecer, não tem um grande histórico político, ela foi senadora nos Estados Unidos e vice-presidente do Biden. Mas a expressão dela dentro do Partido Democrata é até questionada. O Barack Obama apoiou ela, né? Agora, mas ele relutou em certo momento, porque a Kamala é a primeira candidata democrata a não passar por prévias. Ela não passou por prévias, né? Quem passou foi o Joe Biden, que desistiu e ela assumiu a candidatura. Mas para o eleitor, entre essas duas opções, a Kamala parece mais digerível, né? Sobretudo nos estados pêndulos, Luan. Por que eu digo isso? Existem estados, vou citar o exemplo do Texas. É um estado que vota no Partido Republicano. Toda eleição, o Partido Republicano leva todos os delegados do Texas. Mas nos partidos pêndulos, incluindo 2 principalmente, entre eles o estado da Califórnia, eles são partidos que são governados por democratas, têm uma tendência possível de voto na Câmara e também esses estados... Perdão, acabei me perdendo aqui no raciocínio, mas o que eu quero dizer é eles têm um grande número de delegados, tem impacto na eleição. Então, assim, eu, novamente, sendo cidadão americano e nesse contexto, num estado pêndulo, votaria na Kamala Harris, porque ela apresenta menos risco ao país do que o Donald Trump. Essa é a imagem que eu tenho, né? Ela parece ser uma figura que não tem tanta expressividade política, mas que parece apresentar mais centralidade, calma e confiança para governar um país, coisa que o Donald Trump não apresenta. Ele é, ao contrário, muito instável. Exatamente.
Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. João Lucas, muito obrigado pela sua participação. Essa vai ser a primeira de muitas sobre as eleições americanas aqui na RPI e conto com a sua participação nas próximas edições. Muito obrigado, Luan. Quero agradecer a você que nos assistiu até aqui também e dizer que fique ligado na RPI, porque a gente vai estar atualizando os próximos passos dessa eleição americana que termina só em novembro. Então tem muita coisa para ser dita. Exatamente. Bom, se você quiser seguir o nosso Instagram, o QR Code está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado pela sua participação, João. Muito obrigado a você, telespectador, por nos ter acompanhado aqui. Se encontramos em breve. Tchau, tchau.